Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Já de antemão desejando aqui para vocês um Feliz Natal, muita paz, muita saúde em suas famílias e a todos vocês que estão curtindo aí esse vídeo. E esse vídeo de hoje é sobre o Natal. Mas como assim, professor? Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, é uma festa cristã, né? Claro, também é uma festa que se aproveita-se o parâmetro comercial, né? O capitalismo se aproximou disso para ter lucro na venda de presentes e etc. Mas 25 de dezembro é uma festa cristã. Sim, é. Hoje é. No século XXI é. Mas na antiguidade não era. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A origem da comemoração do Natal. Primeiro de tudo, vamos falar do evento hoje. Nascimento de Jesus. Para os cristãos, né? Para católicos, evangélicos, protestantes, né? O nascimento do Filho de Deus. O nascimento de Jesus, Salvador, o Messias, o Libertador, etc. Qual é a fonte que nós temos sobre o nascimento de Jesus, professor? A fonte histórica que nos fala sobre o nascimento de Jesus? A Bíblia Sagrada, né? Que é o instrumento de fonte histórica dos cristãos, certo? Mas será que Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro? Não. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então, professor, por que comemoramos no dia 25 de dezembro o Natal? Eu vou explicar isso agora. Vamos lá. Para entender isso, temos que voltar na Antiguidade Clássica, no século V, mais ou menos, 473 d.C., né? Os romanos, instituindo isso no governo do imperador Aureliano, vão começar a cultuar uma divindade solar. Fazendo uma pequena recapitulação sobre cultura da antiguidade, várias civilizações orientais e antiguidade, orientais e da antiguidade ocidental, da antiguidade clássica que nós chamamos, Grécia, Roma e Macedônia, vão cultuar divindades solares. Horus no Egito, Mitra na Pérsia e outros deuses aí que, se eu entrar agora aqui, vai ser uma lista imensa. Mas o deus que eu quero falar aqui, a divindade que eu quero falar aqui, é o deus persa Mitra, que é o deus Sol. E os romanos instituíram um culto a esse deus. No ano 473 d.C., o imperador Aureliano institui o culto ao deus Mitra. E o dia do culto a esse deus era o dia 25 de dezembro. Mas por que, professor? Porque naquele tempo os invernos eram muito grandes e os agricultores e as pessoas que viviam em Roma, né, especialmente os agricultores, pediam ao deus Mitra que o verão fosse bom e que a colheita fosse boa também. Né, você sabe que no dia 25 de dezembro, nós aqui no Hemisfério Norte estamos vivendo o solstício de verão, onde os dias são maiores do que as noites. Então o sol vai brilhar mais, entendeu? Então por isso que por isso o culto ao Deus Sol. Então os romanos vão transformar esse culto ao Natalis Solis Invictus, que significa nascimento do Sol Invencível, ou também pode ser chamado de Sol Invictus, Sol Invencível. Mas, professor, e o que isso aí tem a ver com o nosso Natal? Dia 25 de dezembro. O que tem a ver, professor? Tem a ver o seguinte. Quando Roma era uma civilização que gostava muito de sincretizar a cultura dos outros povos. Nós sabemos que Roma é uma civilização que vai se expandir muito, que vai crescer muito, que vai dominar várias regiões, das fronteiras do norte da África até o sul da Europa, no mar Mediterrâneo todo. Aqueles povos que viviam nessas regiões, eles eram dominados pelo Império Romano. E Roma, inclusive, vai colocar na sua cultura, o seu panteão de deuses, os deuses gregos. Só que vai só mudar, ele vai apenas mudar os nomes dos deuses, a nomenclatura. Por exemplo, Zeus vai ser Júpiter, Plutão é Hades, o deus do submundo, né? O deus da morte. Netuno é Poseidon, o deus dos mares, né? Júpiter, Zeus, Netuno, Poseidon. Então, vão ser os mesmos deuses, as mesmas divindades, só que mudando, com a diferença, a nomenclatura.
Então os romanos gostam de fazer esse sincretismo religioso. Os povos que eles dominam, eles unem as culturas, deixam as pessoas cultuarem seus deuses. O que não acontecia muitas vezes com outros povos das antiguidades orientais, né? Então o deus Mitra é um exemplo disso. O deus Mitra é um deus persa, né? Uma outra civilização, inclusive, teve contato com os romanos. Então o que vai acontecer? Tem um período da antiguidade chamado Antiguidade Tardia, que é um período de transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média, que é quando os romanos estão sendo invadidos pelas levas germânicas, né, que estão invadindo ali o Império Romano, e o Império Romano está unindo sua cultura à cultura dos germânicos, que eles chamam de bárbaros, né? E o que vai acontecer? Voltando um pouquinho aí para o período do Baixo Império. Constantino, 313 depois de Cristo, vai oficializar o culto dos cristãos. Teodósio, anos depois, vai oficializar como religião do Império o cristianismo, que era uma religião nova que estava surgindo com as pessoas que vinham da Judéia, né, os discípulos de Jesus que vão espalhar pelo mundo a palavra do Evangelho. Inclusive, existem historiadores que dizem que um dos motivos principais de Roma começar, as bases do Império Romano começarem a se ruir, foi o cristianismo ser aderido como religião. Por quê? O estilo de vida romano era diferente do que se pregava no cristianismo. Até porque era uma religião perseguida dentro de Roma. Desde Nero até Diocleciano, Vespasiano, Dominiciano, os cristãos eles eram jogados aos leões, eles eram exilados, eles eram mortos, eles eram queimados, eles eram crucificados. Inclusive, os dois líderes da religião cristã, né, do cristianismo, fundadores, vamos dizer assim, líderes e funcionadores, que quem fundou foi Jesus Cristo, desculpem meu erro, Paulo e Pedro foram martirizados por Nero, né? Então, é aí uma ambiguidade, né? E agora, de repente, vai ser a religião. Então, uma sociedade toda vai ter que assimilar isso. E esse vai ser o problema que vai fazer com que aconteça colapsos sociais e culturais dentro de Roma. E quando Roma adere à religião cristã, né, mais à frente vai surgir o catolicismo, né? O catolicismo ele vai querer criar os seus cultos também. E o nascimento de Jesus é um culto que a igreja vai instituir. Só que a igreja não conseguia tirar as divindades antigas, especialmente dos povos germânicos, porque os romanos, além de aderirem à cultura cristã, os romanos também estão entrando em contato com os germânicos. Então tá aí uma salada mista, né? E aí o que a igreja vai fazer? Nós vamos pegar o culto dos romanos, 25 de dezembro, culto ao Sol Invictus, ao deus Mitra, e vamos cultuar o nosso Sol, a nossa luz, a luz do mundo, está lá no Evangelho, né? Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Nasceu o Sol Invictus na cultura pagã, na cultura cristã vai nascer a luz do mundo, Jesus. Entendeu? Aí a analogia. Então, dia 25 de dezembro vai ser instituída, vai ser aderida pelos cristãos como o nascimento de Jesus era o nascimento do Sol Invictus, o solstício de verão, onde os romanos pediam que o deus Mitra abençoasse sua colheita, né? E essa analogia de sol com Jesus vai ficar bem feita, porque Jesus é tido como a luz do mundo para os cristãos, para aqueles que acreditam, que são aderentes ao cristianismo. Então, foi aí que nasceu o Natal, a comemoração do Natal. Agora, eu vou só deixar uma coisa bem clara. Não estou dizendo aqui que o Natal que a gente comemora hoje, ele é pagão. Não. Ele nasceu de uma festa pagã, que era o culto do Sol Invictus. Aí é pagão. Lembrando que paganismo é uma denominação cristã, viu? Estou usando aqui uma denominação cristã. E hoje ela se transformou numa festa cristã, por quê? Porque ela celebra o dogma cristão, o nascimento do Filho de Deus. Entenderam isso? Então a Antiguidade Tardia vai servir para que os romanos eles se unam
com a cultura, a sociedade e política dos povos germânicos, e na Idade Média nós vamos ver muito isso, e também que a Igreja Católica, nascente naquele período, seja aderente também dos cultos pagãos, uma vez que ela queria instituir os seus cultos também. Então valeu, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que ficou até agora comigo, deixe seu curtir e se inscreva no canal. Quero só deixar aqui um abraço especial para a grande amiga minha, a professora Isauíra Ximenes. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, e lá ela fala muito sobre história do Piauí. Você que quer estudar a história do Piauí, vá lá e curta o vídeo dela.